Aqui um resumo do tema conjuntos, iniciando com a definição. O que seria a definição de conjuntos? Bem, de forma bem simples, a definição de conjuntos se resume na reunião de elementos com características semelhantes. Reunião de elementos com características semelhantes. Exemplo, aqui é o conjunto A, B, C, D. Não, vou colocar melhor. A, E, I, O e U. Bem, aqui você tem um conjunto com alguns elementos e esses elementos guardam uma característica semelhante. Qual seja? Primeiro, posso dizer que todos são letras. Depois, posso dizer que todos os elementos são vogais. Então, tenho aqui um conjunto de letras e também posso definir como sendo um conjunto de vogais. Então, ao reunir elementos com características semelhantes, você está diante de um conjunto. Bem, o segundo tópico a respeito de conjunto está relacionado à igualdade entre conjuntos. Então, todo conjunto ele vai ser indicado por uma letra maiúscula, certo? Já os elementos, ou pela sua descrição, ou por uma letra minúscula. Então, se eu tenho aqui a letra A, ela representa um conjunto. Se eu tenho a letra B, eu represento um conjunto. Imagine que o conjunto A tem elementos A, B, C, D e E. E o conjunto B também possui os mesmos conjuntos, os mesmos elementos, A, B, C, D e E. Bem, como eles possuem os mesmos elementos, que é o requisito para a igualdade, os mesmos elementos, eu posso afirmar que o conjunto A ele é exatamente igual ao conjunto B. Então, para que haja igualdade entre conjuntos, é necessário simplesmente que os seus elementos sejam os mesmos. Então, na sequência, o item 3 do tema conjuntos trata do conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, o conjunto tem apenas um elemento. Posso ter aqui o conjunto A com o elemento A, conjunto B com o elemento 2, conjunto C com o elemento M. Então, cada conjunto unitário vai apresentar apenas um elemento. Conjunto vazio, o próprio nome já diz, é bem autoexplicativo. Conjunto vai ser vazio se dentro dele não houver nenhum elemento. Então, esse conjunto vazio ele pode ser representado aqui entre chaves ou simplesmente com uma bolinha cortada. Então, olha só, a bolinha cortada representa um conjunto vazio. Mas, se eu representar aqui o conjunto B, ele vai ser um conjunto vazio? Não, por quê? Porque o conjunto vazio não tem ninguém entre as chaves. Se eu coloco alguém dentre as chaves, mesmo que seja o conjunto vazio que representa a ausência de elementos, eu estou diante de um conjunto unitário. Então, aqui, vou colocar aqui como exemplo, conjunto D, dentro do conjunto unitário, esse conjunto aqui, conjunto D, cujo único elemento é o conjunto vazio. Então, tem aí um conjunto unitário. Na sequência, a gente vai ter o conjunto universo. Bem, o conjunto universo é o conjunto que vai representar a universalidade de elementos. Tudo que representa o conjunto universo das pessoas. Todas as pessoas do mundo representam aí a universalidade. Então, quando você começa a delimitar a característica das pessoas, dentro do conjunto das pessoas, que é o conjunto universo, vou ter aqui o conjunto dos homens, vou ter aqui o conjunto das mulheres, posso ter o conjunto das crianças, dos meninos, crianças. Então, o conjunto universo é a amplitude maior dos elementos que tu está utilizando, certo? Então, é um conceito assim, bem simples, indica a universalidade dos elementos que você vai trabalhar. Já os subconjuntos são conjuntos que estão dentro do conjunto maior. Então, o maior de todos os conjuntos é o conjunto
universo. Bem, dentro do conjunto universo, eu posso segmentar com características. Posso pegar aqui, ó, conjunto sendo a nossa escola. Conjunto A sendo a escola. Aí dentro do conjunto B, dentro desse conjunto A, dentro do conjunto A, eu posso delimitar um conjunto menor com características mais restritas. Conjunto A é a escola, aí o conjunto B aqui vai ser a turma segunda etapa, certo? Dentro da turma segunda etapa, eu vou ter o conjunto, todos os elementos que são os alunos, né? E eu posso ter também o conjunto aqui dos homens e posso ter o conjunto aqui das meninas, certo? Dentro do conjunto das meninas, eu vou ter o conjunto das meninas solteiras e o conjunto das meninas casadas. Dentro das casadas, eu vou ter aquelas que não têm filho. E dentro das casadas, eu vou ter aquelas que têm filho. Aí dentro das que têm filho, eu posso dizer, segmentar como aquelas que têm um filho ou dois filhos. Então, eu posso segmentar mais ainda. Então, observa que o conjunto F é um conjunto com uma característica mais específica dos elementos do conjunto A. Então, olha só, o conjunto universos de pessoas, o conjunto A é a nossa escola, o conjunto B é uma turma específica, dentro dessa turma específica eu vou segmentar o conjunto dos homens e o conjunto das mulheres. Dentro das mulheres eu posso segmentar como as solteiras e as casadas. Dentro das casadas eu tenho as que têm filho e as que não têm filho. Dentro das solteiras eu posso ter aquelas que namoram e aquelas que não namoram. Conjunto das que namoram e das que não namoram. Então, assim, eu posso segmentar mais ainda se eu fosse delimitar a idade ou outras coisas, certo? Então, o subconjunto, ele passa a ideia de uma característica mais específica do elemento que você está trabalhando, dos elementos que você está trabalhando. Depois, teremos as propriedades dos conjuntos. Propriedades de conjuntos, temos que a primeira, ela vai associar o conjunto, propriedade dos subconjuntos. A primeira associa o conjunto vazio como estando contido em qualquer conjunto. Bem, eu acho que aqui é bom relembrar a simbologia utilizada nos conjuntos. Simbologia, certo? Então, na simbologia, a gente vai trabalhar em relação aos elementos, certo? Eu vou ter que um elemento ele vai pertencer a um conjunto, ou o elemento não vai pertencer ao conjunto. Então, quando eu trato de elemento para conjunto, a relação vai ser pertencer ou não pertencer. Quando eu tratar de conjunto para conjunto, a relação é de estar contido ou de não estar contido. Então, posso dizer que o conjunto M, lá em cima, ele está contido no conjunto B, certo? Posso dizer que o conjunto F não está contido no conjunto H, que é o conjunto dos homens. Então, o que significa para mim, no conjunto B, o conjunto M, conjunto das mulheres, que pertence ao conjunto B, que é a turma específica. O conjunto F são as mulheres casadas com filhos, certo? E esse conjunto não está contido no conjunto dos homens. Então a relação é simples: ou está contido ou não está contido. E se eu mudar a ordem, se eu quiser associar o conjunto B com o subconjunto, então, de conjunto para conjunto, especificamente aqui, ó, de subconjunto para conjunto. Se eu pegar o conjunto e trocar a ordem, eu posso escrever que o conjunto B, ele contém o conjunto F, certo? E que o conjunto M não contém o conjunto H, ele não contém o conjunto M. Então, a relação é essa.
entre elemento e conjunto, pertence e não pertence. Entre conjunto e conjunto, mais especificamente um subconjunto em relação a um conjunto, você vai ter a relação de estar contido, não está contido, conter e não conter. Então, aqui B contém F, H não contém M. Se eu trocar a posição, posso dizer que F está contido em B e que M não está contido em H. Então, essa é a relação entre elementos e conjunto e elemento. Bem, a primeira propriedade é essa. O conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, utilizando aqui A como sendo um conjunto qualquer. A segunda propriedade ela é chamada aqui de propriedade reflexiva. Seria aqui. Propriedade reflexiva. O que diz a propriedade reflexiva? Que um conjunto qualquer ele está contido nele mesmo. Ou seja, o conjunto A ele é subconjunto dele mesmo. Para qualquer conjunto, é o conjunto B. O conjunto B também está contido no próprio conjunto B. Certo? Propriedade reflexiva. A terceira propriedade ela é chamada de propriedade antissimétrica. Antissimétrica. O que diz a propriedade antissimétrica? Diz que se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, a conclusão é de que o quê? O conjunto A é igual ao conjunto B. Então, essa igualdade ela é obtida a partir do momento que os conjuntos são subconjuntos entre si. Posso observar que o A está contido em B e também que o B está contido em A. Sempre que isso ocorrer, vou estar diante de uma igualdade entre conjuntos. A quarta propriedade, chamada de propriedade transitiva. Propriedade transitiva, ela nos passa a seguinte mensagem, que se um conjunto A está contido no conjunto B e esse conjunto B está contido no outro conjunto C, qual é a relação? Olha, o A ele está dentro do conjunto B, certo? E o B, aqui, ó, ele está contido no conjunto C. Olha só, se o A está dentro do B e o B está dentro do C, obviamente quem está dentro do conjunto B também está aqui, ó. Então a lógica é de que A está dentro de B, que está dentro de C. Então a conclusão aqui é de que o A também está contido em C. Essa é a propriedade transitiva. Certo? Na sequência, a gente vai ter as operações com conjuntos. Primeira operação da união. Qual é a definição de união entre conjuntos? Diz que dados conjuntos A e B, chamamos de união de A a B e representamos com o símbolo U, A unido com B, um outro conjunto C, tal que X pertence a C. O que quer dizer o X? Um elemento X pertence a C se e somente se o elemento X pertencer simultaneamente a... pertencer simultaneamente não. Pertencer a A ou pertencer a B. Certo? Então, a união, ela dá essa alternativa. Ou o elemento pertence a A ou o elemento pertence a B. Então, olha um exemplo aqui, simples. Conjunto A de elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí tem o conjunto B de elementos 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Se eu for unir os elementos, eu vou observar que existem elementos que pertencem a ambos conjuntos. Conjunto A, conjunto B, 4 pertence a A e B, 6 pertence a A e B, 8 pertence a A e B. Então, quando os elementos pertencem a dois conjuntos,
Se eu fizer a união entre A e B, eu vou reunir esses elementos. Mas eu não vou fazer 1, 2, 2. Por quê? Porque basta 1 para representar. Então, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, olha só. O elemento 1, ele pertence somente ao conjunto A. E o elemento 10, ele pertence somente ao conjunto B. Mas quando você faz a união, você reúne todos os elementos de A e todos os de B. E aqui você vai ter a reunião, certo? Com relação à interseção, aí já é o inverso. Você vai reunir somente aqueles elementos que estão pertencendo aos dois conjuntos. Então, pela definição de interseção, dados conjuntos A e B, chamamos de interseção de A e B, e representamos aqui por esse Uzinho para baixo, A interseção B. Um outro conjunto que eu vou chamar de C, tal que o elemento X que pertence a C, essa relação vai existir, ó, X pertence a C, se e somente se o X pertencer a A e também pertencer a B, ou seja, a relação de pertinência do elemento tem que ser simultânea a A e B. Então, tomando como mesmo exemplo aqui os conjuntos A e B, quais são os elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B? Somente o 2, 4, 6 e o 8. Então, a interseção entre o conjunto A e o B, tomada do exemplo anterior, ela vai pegar 2, 4, 6 e 8. Então, são elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. E mostrando isso num gráfico, num diagrama, a gente pode utilizar a seguinte representação. Diagrama de Venn, conjunto A, conjunto B. Quando os elementos estão nos dois conjuntos, eu vou representar aqui, ó, os que estão simultaneamente em A e B, e os que pertencem somente a A e os que pertencem somente a B. Vou fazer bem aqui, ó, esse mesmo conjunto. Aqui eu vou ter o conjunto A e aqui eu vou ter o conjunto B. Conjunto A, quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos? O 2, 4, 6 e o 8. Quais pertencem somente a A? O 1 e o 9. Quais pertencem somente a B? O 10. Então, está aqui a minha união. Reúne todos os elementos. Quando eu faço a interseção, eu vou pegar aqui o conjunto A e vou reunir com os elementos do conjunto B. Mas o que vai me interessar são somente esses elementos aqui, ó, o 2, 4, 6 e o 8. Tem para cá o 1 e o 9 e o 10 aqui. Mas a minha interseção, ela exige simplesmente que a gente pegue esses elementos aqui, ó, da interseção. Só quem está pertencendo aos dois conjuntos. Na sequência, temos aqui a diferença. Pela definição, dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B, representado por A menos B. O conjunto C está o quê? X vai pertencer ao conjunto C se e somente se X pertencer a A e X não pertencer a B. Então, seria isso aqui. Ó. Vou representar aqui o conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o conjunto B de elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Se eu fizer a diferença de A e B, eu quero somente aqueles elementos que estão somente no conjunto A. Então, olha aqui, eu vou circular de azul. O elemento X aqui, no caso, o elemento 1, ele pertence a A? Pertence. Pertence a B? Não, então ele serve. O 2, pertence a A? Pertence, mas também pertence a B. Eu preciso que ele não pertença a B. Então, os elementos que estão no conjunto B, eles não podem
ser elementos da diferença. Risco 8, risco 10. Então, retirando os elementos que estão em A e B, me sobram os elementos 1, 3, 5, 7, 9. Esses elementos aqui eles compõem os elementos da diferença entre A e B. Aqui no item D, a gente tem o complementar de um conjunto. O que significa o complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto ele vai associar a universalidade, certo? Ou melhor, o conjunto inicial associado ao universo, conjunto A e o conjunto B. Bora associar aqui A e B. Olha, o complementar de um conjunto ele vem justamente aqui da diferença entre A e B. Ó, quando você faz aqui a diferença entre A e B, você vai tirar todos os elementos de B e na diferença sobram só os elementos aqui de fora, certo? Então, como é que eu vou representar esse complementar de A e B? Ele é justamente essa diferença. O conjunto C é a diferença de A e B, e eu vou indicar como sendo complementar, faça um Czinho maior, complementar de B em relação a A. Esse complementar ele vai existir tanto em relações onde o conjunto ele é subconjunto, ou tem interseção. Se ele não tiver interseção, for no conjunto de disjuntos, não vou conseguir fazer uma representação para o complementar. E aqui a gente vai ter o item que associa a quantidade de elementos da união. Bem, é uma relação bem simples. Número de elementos de A unido com B vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, somado com o número de elementos do conjunto B, subtraído do número de elementos da interseção entre A e B. Olha só. Opa, aqui um parênteses. Pronto. Então, imagina, o conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Elemento B não, conjunto B. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21, certo? Olha, quantos elementos tem um conjunto A? O conjunto A vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Número de elementos do conjunto A é 10. Número de elementos do conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bem, a união não é uma soma. Por quê? Se você somar essas duas quantidades, quanto que você vai ter aqui? Ó? Número de elementos de A mais o número de elementos de B é 17. Mas ao fazer a união entre A e B, quais são os elementos? Vai ser, ó, tem a partir do 9 serão acrescentados lá no conjunto A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 e 21. Certo? Estão aqui os elementos. Observa quantos tu tem. Daqui para cá, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Por que 14 elementos? Se a gente somando a quantidade de elementos do A com a quantidade de elementos de B, deu 17. Porque aqui você está somando a quantidade. Você não está reunindo elementos. Quando você reúne elementos, a relação é essa aqui. Ó. Número de elementos de A unido com B é exatamente igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B diminuído de quem? Da interseção. Número de elementos de A interseção B. Observa que a interseção ela vai ter 3 elementos. E esses elementos eles são comuns a ambos os conjuntos. Se eu considerar simplesmente a soma, eu vou estar repetindo elementos que estão nos dois conjuntos, que já são da interseção. Então, aqui eu vou ter 10
mais 7 menos 3. Logo, o número de elementos de A unido com B é 17 menos 3. O número de elementos de A unido com B é de 14 elementos, certo? O número de elementos é diferente da soma das quantidades. Se eu simplesmente somar aqui, eu vou ter a quantidade total de elementos de A com os elementos de B. Mas quando eu faço a reunião dos elementos da união, a união de todos os elementos, eu percebo que no total eu vou ter 14 elementos, justamente porque eu tenho elementos que se repetem. Bem, aqui o objetivo era só fazer um resumo das relações de conjunto, certo? Então, creio que deu para refrescar a memória.